Olá, você que nos acompanha, um novo episódio aqui do Momento Político, nosso quadro do Hoje News no YouTube. Mais uma vez, esse momento aqui para falar da boa política do estado de Goiás. E ao meu lado eu tenho o meu amigo de sempre, companheiro infalível, Francisco Costa. Muito obrigado pela parceria mais uma vez, amigo. Tamo junto, Felipe. Sempre bom estar aqui com você. É claro, e aqui dessa vez na mesa recebemos o convidado ilustre, né, o deputado estadual, representante nato da cidade de Vianópolis e Siquinã, do MDB. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado por separar aí um espaço na sua agenda corrida para vir aqui falar da gente, falar um pouco da sua trajetória e da sua atuação no Legislativo. Muito obrigado, Felipe, Francisco. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente nesse importante veículo de comunicação, que, por certo, detém uma audiência qualificada e nos dá a perspectiva de conversar de maneira muito franca, sincera, verdadeira e levar ao conhecimento das pessoas um pouco do nosso trabalho, da nossa atuação parlamentar e da nossa presença legislativa no Parlamento Goiano. Exatamente. Deputado, eu vou começar com a primeira pergunta, já queimando a largada aqui, Chico. Eu acho que eu vou fazer a pergunta que todos querem saber, né, a resposta. A gente até conversava aqui nos bastidores um pouquinho, porque a informação que a gente tem, né, Francisco, e o Francisco tem muitas fontes também, um dos jornalistas mais bem informados desse estado, sem dúvidas, é de que o senhor, apesar de não ter o seu nome na disputa pela cidade, agora nas eleições de 2024, é um dos nomes que pontua melhor em todas as pesquisas, né? O senhor não fez campanha, não tem circulado com o objetivo de mergulhar na disputa de 2024, ainda assim é muito bem quisto pela cidade, é lembrado na espontânea, né? Enfim, a que o senhor atribui exatamente esse desejo, vamos dizer assim, esse carinho que a população tem e até, de certa forma, esse anseio que tem em ver o senhor na disputa e consagrá-lo mais uma vez prefeito de Vianópolis? Só para emendar, e diante desse cenário, tem chance do senhor entrar na disputa mais uma vez da Prefeitura de Vianópolis? É claro. Duas em uma para a gente começar. A resposta pelo final. A chance de participar como candidato nas eleições de 2024 é zero. A chance é nula. Não existe essa possibilidade e eu explico por quê. Eu fui prefeito durante 2 momentos consecutivos, tive a grata satisfação de ser agraciado com a oportunidade de governar o meu município por essas 2 jornadas administrativas que eu pude liderar enquanto chefe do Executivo Municipal. Realizamos inúmeros feitos e isso me consolidou no momento em que eu disputei a reeleição como candidato único. Eu não tive adversário na disputa que estabelecia a perspectiva de governar Vianópolis por mais um mandato. Ao final do nosso segundo momento, enquanto governante municipal, eu cheguei com 97,5% de aprovação popular. Eu acredito que, na época, tenha sido eu o prefeito melhor avaliado em nível de Goiás. E é claro que todo esse legado faz com que as pessoas se lembrem de mim no momento em que são perguntadas a respeito de quem gostaria de votar nessas eleições de 2024. Eu acho que o meu nome, a minha presença administrativa ainda está muito fresca na cabeça das pessoas, tendo em vista que eu deixei o mandato há pouco menos de 4 anos. Mas eu digo a vocês e aos nossos telespectadores o seguinte: tive 47.453 votos em nível de estado. Sou de uma cidade pequena, pouco importante do ponto de vista eleitoral. Eu costumo dizer que só existem 2 deputados de cidades pequenas, que são oriundos de cidades pequenas na Assembleia Legislativa: o deputado de Siquinã e o deputado Alessandro Moreira. E isso, é claro, que nos impõe uma dificuldade mais larga no momento em de obter uma votação tão expressiva. Eu fiz campanha em várias cidades, recebi o apoio de inúmeras lideranças esparramadas pelos 4 quadrantes goianos e cheguei à Assembleia Legislativa na 4ª colocação na disputa que ocorreu em 2022. Seria uma traição da minha parte abrir mão da confiança que a mim foi dirigida no momento eleitoral
que eu participei no ano de 2022 para partir para um projeto, por mais que seja algo de interesse coletivo, mas para partir para um projeto que na cabeça dessas pessoas que votaram em mim, ele não estava colocado na mesa. Então, eu não me julgo no direito de deixar o mandato de deputado estadual, de tornar órfão as mais variadas cidades que empenharam o apoio em benefício da nossa candidatura para participar das eleições deste ano. Fico muito lisonjeado pela lembrança que é feita por parte do eleitorado vianopolino, pela perspectiva que constrói no sentido de eu estar presente na disputa eleitoral de 2024, mas o meu foco é totalmente relacionado ao mandato parlamentar, à minha representação parlamentar nos mais distintos municípios do estado de Goiás, nas regiões que eu represento e principalmente na possibilidade de estar destinando recursos, de estar fazendo a interlocução necessária com o governo do estado para que as obras e os serviços públicos se ampliem cada vez mais em favor da população que está presente nesses municípios que me apoiaram nas eleições passadas. Deputado, com essa aprovação que o senhor teve, esse reconhecimento dentro da cidade, o senhor não teve dificuldade em fazer um sucessor, né? O hoje prefeito Samuel Cotrim. Eu queria saber como está essa relação hoje e se o senhor vai trabalhar pela reeleição do Samuel ou se o senhor pretende lançar outro nome pela base. Como é que vai ser a sua atuação no município? Com certeza, o senhor vai participar das eleições. Até porque, antes do senhor responder, também complementando a pergunta do Francisco, né, o senhor bem falou aí, um dos deputados de pequenas cidades, de uma pequena cidade, mais bem votado, então é inegável, né, a sua capacidade de influência, né, nesse pleito, então o senhor com certeza vai ser uma figura muito importante para qualquer que seja a candidatura que o senhor apoiar no município, não é isso? É verdade, eu trabalhei bastante para obter essa votação, eu acredito que o trabalho que eu fiz em Vianópolis refletiu nos mais distintos municípios presentes ali na região da Estrada de Ferro, região essa que eu sou originário, e esses municípios também fizeram ecoar o meu nome em outras cidades, e isso, é claro, que me possibilitou constituir uma candidatura competitiva, como foi o caso. Em Vianópolis, nós temos hoje o prefeito Samuel Cotrim administrando os destinos municipais. Ele tem uma longínqua ligação comigo, iniciou na política ao meu lado, foi vereador no meu primeiro mandato de prefeito municipal. Posteriormente, no segundo mandato, ele integrou o corpo administrativo do meu governo, exercendo o cargo de secretário, e foi o nome que nós apoiamos nas eleições de 2020. Agora, existem outros nomes também que integram esse nosso grupo político, que se colocam como alternativas a serem votadas nas eleições de 2024, e eu estou buscando a todo instante o entendimento para que nós tenhamos apenas um candidato, para que o nosso grupo político não se esfacele e, desta maneira, nós possamos dar sequência a esse trabalho que foi iniciado por mim em janeiro de 2013 e perdura até nos dias atuais. Perfeitamente. Quero repercutir um pouquinho agora, deputado, sobre essa questão da sua atuação parlamentar. Apesar do senhor ter tido aí uma vasta experiência à frente, né, de uma prefeitura importante do estado, por 2 mandatos, é o seu primeiro mandato de deputado estadual. O que deu para fazer já? Desde que o senhor foi eleito até agora, que o senhor fale, olha, disso aqui eu já me orgulho muito de ter entrado aqui na Assembleia, ter batalhado por isso, ter conquistado isso que era tão importante, uma demanda, né, um projeto, uma ambulância, a construção de unidade de saúde, enfim, o que o senhor, enquanto parlamentar, já pôde fazer pelo seu município e pelos demais que compõem a Estrada de Ferro? Olha, Felipe, Francisco, telespectadores, eu entendo que o mandato parlamentar é uma ferramenta de indução do desenvolvimento e do crescimento do ponto de vista econômico, social e, sobretudo, da melhor circunstância de vida que pode ser gerada em favor do cidadão que nós representamos. E, nesse sentido, eu tive já a oportunidade de destinar inúmeros recursos para os municípios que eu represento. Agora, é claro
que a função primacial de todo parlamentar, ela ocorre no âmbito legislativo. E eu penso que não adianta você ficar apresentando projetos de lei a todo instante que são irrelevantes, que não vão gerar um impacto real na vida do cidadão cotidianamente. E eu tive a perspectiva de apresentar e de atuar como protagonista em alguns projetos que são de grande relevância, sobretudo em favor dos setores que eu busco representar no parlamento do Estado de Goiás, como é o caso do setor agropecuário. Fui relator de um projeto que estabelecia a abolição da pulverização aérea no âmbito do Estado goiano. Isso seria um prejuízo sem precedentes para o desenvolvimento da nossa atividade agropecuária. Atividade essa que eu também nela estou inserido. Sou agricultor por profissão. Nós fizemos um relatório bastante embasado, evocamos os princípios constitucionais, demonstramos de maneira técnica que este projeto era inviável e não havia constitucionalidade que o amparasse, e o plenário aderiu ao nosso relatório, o plenário da Comissão de Constituição e Justiça, comissão essa que eu também faço parte, e desta maneira nós conseguimos arquivar esse projeto que, como eu já disse aqui a vocês, seria um prejuízo muito grande para o setor agropecuário, sobretudo para a agricultura no estado de Goiás. A nossa atividade perderia competitividade na medida em que você não poderia lançar mão de uma ferramenta tão eficiente no combate às ervas daninhas que incidem nas lavouras cultivadas. Outro projeto importante que também beneficiou o setor agropecuário foi um de minha autoria, que postergou o prazo para que os agropecuaristas goianos pudessem fazer o cadastramento das suas barragens, das barragens existentes nas propriedades de cada um deles, junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Sistema Nacional de Barragens. A legislação prevê que esse cadastramento precisa ser feito para que os órgãos competentes façam o acompanhamento permanente do estado de conservação dessas barragens e, desta maneira, alguns acidentes de cunho ambiental ocorram e isso pode gerar graves consequências às pessoas. Nós observamos tragédias de nível nacional, como ocorreram lá em Brumadinho, em Mariana, que vitimaram milhares de vidas, e isso, obviamente, é danoso. Sim. Nós, então, possibilitamos que esses proprietários rurais tivessem mais oportunidade de se adequar à legislação. Isso foi um projeto importante e que, sem dúvida nenhuma, contribuiu para o setor. No campo da defesa da criança e do adolescente que detém algum tipo de necessidade especial, que é uma outra bandeira que eu defendo na Assembleia Legislativa, existe um projeto bastante interessante, que é o PIA, o Protocolo Individualizado de Avaliação, onde a criança que chegar na escola, a criança portadora de alguma necessidade especial, que tem direito à educação, quando chega na escola, ela é tratada de maneira uniforme. Não existe particularidades específicas para cada caso que acomete cada criança que vai para a escola buscar o seu aprendizado. E esse novo sistema que está sendo proposto através desse nosso projeto de lei vai estabelecer formas diferentes de se tratar essas crianças e esses adolescentes e, com isso, objetivar que esses indivíduos possam ter um melhor aprendizado, possam aproveitar mais o conteúdo que é ministrado em sala de aula e contribuir de maneira decisiva para o seu aprendizado e para a sua formação enquanto cidadão. Deputado, eu sei que dentro da Assembleia também o senhor é um dos maiores defensores, ganhou destaque na discussão sobre as emendas, né? E eu queria saber, eu sei que nesse momento de eleição dá uma esfriada, uma paralisada, porque o foco, de fato, são as eleições municipais. Mas como é que está essa questão das emendas? Essa questão ainda vai ser debatida esse ano? Vai voltar à discussão? O senhor vai tomar a frente mais uma vez nesse caso?
Na verdade, não sou eu que tomei frente a respeito dessa pauta. Esse é um desejo que pulsa de maneira muito aguda no Legislativo goiano. É uma perspectiva buscada por todos os parlamentares, praticamente, porque 35 assinaram o projeto de emenda constitucional e, na medida que 35 assinaturas são apostas em um projeto desta natureza, obviamente você verifica que a adesão ao tema é quase que unânime. Então, essa é uma pauta da Assembleia Legislativa. Ela não é referente ao interesse ou à intenção de qualquer deputado que aqui nós possamos citar o nome. E isso acontece em razão da nossa necessidade de prestar uma assistência mais ampla, mais larga, mais robusta, com maiores proporções aos municípios que nós representamos. As emendas parlamentares é uma ferramenta bastante poderosa no sentido de você buscar essa indução do desenvolvimento e do crescimento econômico e social, como eu disse aqui a vocês, nas cidades que estão inseridas no campo de atuação de cada parlamentar. E é claro que esse assunto ele ainda não se consolidou, o projeto está pronto para ser votado, tramitou pelas 10 sessões ordinárias que o regimento prevê que ele deve tramitar antes de ser votado, e agora nós estamos aguardando o momento oportuno para que ele seja pautado primeiramente na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. É claro que esse é um tema polêmico no que se refere a essa interlocução do Legislativo com o Executivo, mas nós temos tratado isso com muita tranquilidade, de forma muito madura, sobretudo com o governador Ronaldo Caiado, que nós respeitamos, que nós integramos a sua base de apoio e que nós defendemos aquelas pautas que são de interesse do governo dentro do Legislativo. Ele é polêmico nessa interlocução do Legislativo com o Executivo, mas ele é uma prerrogativa do Legislativo, né? É uma prerrogativa do Legislativo. Agora, nós entendemos, governante nenhum, eu já fui governante também, e eu já senti na pele várias angústias que atormentam o governador. Eu tenho essa experiência no Executivo. Então, na medida que você tira cerca de 300 a 400 milhões que estão sob o seu poder discricionário e passam para o poder discricionário da Assembleia Legislativa, é claro que, num primeiro instante, o cidadão que é governante não enxerga isso com bons olhos. Mas eu acredito que, por meio do diálogo, do desenvolvimento, da demonstração que nós continuaremos contribuindo com os investimentos a serem aplicados por meio das diversas ferramentas governamentais que existem e que serão levadas a cabo em favor do cidadão goiano, eu acho que a gente pode achar um bom termo e fazer com que esse projeto vigore num futuro bem próximo. Só uma rapidinha. Fica à vontade. Vou aproveitar que você citou que sabe como é estar do outro lado. Qual que é melhor, tá no Executivo ou no Legislativo? Eu confesso a você que a minha preferência absoluta é pelo Executivo. Eu tenho mais vocação de estar no Executivo do que no Legislativo. Eu tive a oportunidade de governar um município pequeno, mas um município que evidentemente possui problemas como outros tantos. E eu digo que as possibilidades administrativas são compatíveis com os problemas que você tem que administrar. O que acontece em Vianópolis tem semelhança ao que acontece no município de maiores proporções territoriais, administrativas, financeiras, mas o que você tem em mãos para cuidar desses problemas, evidentemente que possui proporções diferentes, como aqui nós já dissemos. Mas isso aí me deu uma experiência muito grande. E eu tive a alegria de governar Vianópolis. Eu digo alegria porque eu fazia isso com prazer. Eu passei 8 anos trabalhando com muita seriedade, com muita austeridade, de maneira muito dedicada, mas isso foi uma diversão na minha vida. Eu sentia prazer, satisfação e me realizava com aquilo que eu estava praticando diariamente do ponto de vista administrativo.
Então, eu digo que a minha presença no Executivo me deu muito mais prazer, mas eu gosto do ambiente legislativo, eu tenho me dado muito bem lá no convívio com os demais parlamentares e tenho feito que esse nosso mandato possa resultar em inúmeros ganhos aí para as cidades que nós representamos. Deputado, eu queria agora trazer um pouquinho de novo, né, para o assunto eleições 2024. E claro que um deputado como o senhor, da sua envergadura, a quantidade de votos que teve, enfim, de um partido importante que ocupa, não está alheio a essa discussão. Até porque, como o senhor bem colocou, o senhor também é uma figura muito próxima do vice-governador de Goiás, o Daniel Vilela, E né? essa foi a razão que me fez filiar ao MDB, Que a saiu do proximidade PP e com foi o governador Daniel Vilela. com o vice-governador. Exatamente. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: foram inúmeras idas e vindas até a definição, vamos dizer assim, até bater o martelo baterem o martelo acerca do nome do empresário Sandro Mabel, que hoje é o pré-candidato oficial da base governista, não é isso? Então agora, depois de definido esse nome, começam as movimentações pela indicação da vice. Nós vemos vários grupos se movimentando, né? São vários diálogos já iniciados, né? Fala-se no PL, fala-se no próprio MDB, e o senhor, como uma figura próxima ao vice-governador, deve ter conversas nesse sentido. O que a gente queria saber é o seguinte: como é que fica a vice do Sandro Mabel em Goiânia? O MDB pode abrir mão dessa vaga ou vai brigar até o final para que essa indicação parta do partido e repita, né, um gesto que a gente já se familiarizou com ele, que é essa dobradinha União Brasil e MDB aqui em Goiânia também? Até vou abrir um parêntese, porque o deputado teve voto em todo o estado e tem pré-candidatos em todo o estado. Por isso eu acho pertinente falar sobre Goiânia também. Claro, tive com certeza. 4.198 votos em Goiânia. Uma votação expressiva ao nosso ver. Exatamente. Mas eu acho que o partido tem que ter a maturidade e a clareza necessária de compreender o momento e de acatar aquela decisão que for melhor para a candidatura da base aliada. O partido tem que pensar menos nele nesse instante e mais naquilo que pode somar para a candidatura do nosso pré-candidato na capital do estado, que é o empresário Sandro Mabel. Eu confesso a vocês que, do ponto de vista pessoal e até mesmo partidário, julgo-me despreendido em relação a qualquer perspectiva do partido de indicar uma vaga na chapa majoritária, em que pese nós tenhamos excelentes nomes. Mas aquilo que for melhor para a pré-candidatura, que todos nós defendemos, deve ser a decisão a ser tomada no meu entendimento. Esse entendimento é também o entendimento do vice-governador ou o senhor não teve nenhuma conversa nesse sentido com ele? Eu confesso a vocês que eu não tenho tratado desse assunto com o Daniel. O meu foco ele tem sido mais voltado para o interior do estado. Essa questão de Goiânia ela está sendo administrada a várias mãos por várias pessoas com imensa capacidade de fazer essa construção. Então, eu não tenho tido essa conversa com o Daniel. Agora, eu acredito que ele pensa da mesma maneira que eu. Eu acredito que, nesse instante, o que precisa ser feito é algo no sentido de contribuir para que as eleições sejam vencidas pelo candidato que nós apoiamos, independentemente de sigla partidária. Depois é um outro momento, é um outro instante. Mas não adianta você ter alguém do partido representando a sigla numa disputa se essa figura não for vitoriosa do ponto de vista eleitoral. Eu vou partir para a minha última pergunta. Claro. E agora eu vou avançar um pouco. Eu quero Fica saber de 2026. Quais são os planos do deputado para 2026? E eu quero saber também em relação à expectativa ao governo, se o senhor acredita que o Daniel Vilela é o candidato natural, vai viabilizar, tem boas chances de ganhar, porque vai ter nomes fortes, já foram colocados. O ex-governador Marconi, o Wilder Moraes também é colocado como pré-candidato. O senhor vai trabalhar pelo nome de Daniel e a presidência pelo nome de Caiado? Eu tenho 3 projetos já definidos para 2026.
de apoiar o governador Ronaldo Caiado para presidente da República, de apoiar o vice-governador, meu amigo Daniel Vilela, na disputa do governo do Estado e buscar a reeleição na Assembleia Legislativa. Perfeitamente. Tá respondido? Tá perfeito. Dessa vez ele foi bem objetivo, né? Essa foi fácil. Bom, então deixa eu te falar, já que ele falou, eu vou avançar um pouco, então eu quero retroceder um pouco de novo. Certo. Eu queria voltar na questão 2024 também para minha última pergunta, porque, como a gente acabou de dizer aqui, existe essa expectativa do MDB indicar a vice do Sandro Mabel. O senhor falou que defende que o partido, que o partido entenda, né? Que seguir pelo caminho. Se o partido puder indicar a vice, isso é ótimo. Uhum. Isso é bastante interessante para as nossas ambições e pretensões partidárias. Existem excelentes nomes que podem ser apresentados para integrar a chapa liderada pelo empresário Sandro Mabel. Sim. Agora, eu vejo que isso não é condição sine qua non, não é condição imprescindível para que todos nós que estamos filiados ao MDB estejamos integrados e nos dedicando à candidatura do Sandro. Nós precisamos ter desprendimento nesta hora. Sim. Não é o fato de nós estarmos ou não na chapa majoritária que vai nos apoiar, nos motivarmos a fazer um trabalho no sentido de buscar a vitória nas eleições de 2024 na capital do estado. Não, perfeitamente. Aí o que eu queria saber era, eu queria uma análise do senhor, porque dizem que políticos, né, têm olhos de águia. Enquanto a gente está pensando aqui, eles estão pensando 3 vezes na frente. Então, o que eu queria era que o senhor desse a sua opinião sobre essas conversas que nos bastidores, né, comenta-se que já existem em relação ao PL. O senhor imagina que, de fato, possa haver uma composição do PL com a base governista para o PL indicar a vice, ou para o PL ao menos estar junto com o Mabel nessa disputa, ou o senhor acredita na experiência política que o senhor tem, nas conversas que o senhor estabelece, e claro, né, por onde o senhor transita, ou o senhor acredita que o PL vai, de fato, manter a candidatura agora após o recuo do Gayer com o Fred Rodrigues até o final? Vou te dar minha opinião na condição de espectador. É isso que eu gostaria de ouvir. De eleitor. Ótimo. Eu entendo que o PL vai ter candidato disputando o cargo de prefeito de Goiânia. Se você buscar um histórico recente, nós todos vamos olhar para as eleições de 2022 e observarmos que o presidente Bolsonaro manteve e bancou a candidatura do Major Vitor Hugo a governador de Goiás. E hoje, o Fred Rodrigues é uma figura que representa de forma muito legítima esse sentimento e as bandeiras bolsonaristas no estado de Goiás. Ele, em todos os momentos que se manifestou na tribuna da Assembleia Legislativa, nos veículos de comunicação que ele faz uso recorrente, ele propugnou pelas teses que são muito caras para todos que integram essa corrente de pensamento. E o Bolsonaro sempre se comportou de maneira muito leal aos seus companheiros, aquelas pessoas que fazem parte do seu grupo político. Assim, ele demonstrou com o Major Vitor Hugo em 2022, e eu acredito que ele também demonstrará com o Fred Rodrigues agora em 2024, levando até o final a candidatura do ex-deputado, que é uma pessoa de extremo valor, muito preparada, muito capaz, que detém o meu respeito, a minha admiração, a minha amizade. Era um dos deputados que eu mantinha maior proximidade no convívio legislativo e, obviamente, eu sei das virtudes que ele carrega consigo e da perspectiva real que ele tem de disputar o cargo de prefeito. Foi o deputado estadual mais votado em Goiânia nas eleições de 2022. Ótimo. Perfeitamente. Satisfeito, Chico? Satisfeito. Então, cara, muito obrigado mais uma vez por dividir essa bancada, por essa entrevista, e até o nosso próximo encontro aqui, eu e você de novo nessa bancada. Eu agradeço, Felipe, a parceria de sempre. E, deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, nesse carinho, né, em atender o nosso convite, vir até aqui, trocar essa ideia. Eu deixo aberto agora esses últimos minutos para o senhor fazer suas considerações finais, falar com o pessoal que está nos acompanhando e deixar o seu recado aí, de olho não apenas nas eleições de 2024, mas de 2026, não é isso? Olha, eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão de vir aqui, de fazer essa conversa
transparente, clara, objetiva no sentido de demonstrar a nossa disposição, o nosso despreendimento, o nosso verdadeiro desejo de seguir servindo o povo do Estado de Goiás através do mandato que nos foi confiado nas eleições de 2022 de deputado estadual. Eu espero poder continuar contribuindo com o nosso Estado, com a população que nós representamos e, sobretudo, com os setores que eu defendo na Assembleia Legislativa, no Parlamento Goiano, que são os setores agropecuários e também a oferta mais ampla de serviços públicos em benefício das crianças e dos adolescentes portadores de alguma necessidade especial. Fico aqui à disposição e espero também poder voltar mais vezes. Voltará com certeza. Muito obrigado, deputado, pela sua participação mais uma vez, por atender nosso convite. Muito obrigado, Chico, e muito obrigado, claro, pessoal da técnica e a todos que nos assistiram até aqui nesse quadro do Momento Político do Hoje News. Agradeço a sua companhia e lembro a todos que amanhã, tá, na edição impressa do Jornal de Amanhã, teremos detalhes desse bate-papo lá no Jornal Impresso também. Então, se você quiser conferir detalhes do que foi conversado aqui na bancada hoje, e mais um pouco ainda, bastidor, tudo trazido aqui pelo nosso deputado Isiquinã, acompanhe a nossa versão impressa do jornal O Hoje de Amanhã. Obrigado a todos mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Até mais. Até lá.